Eu ainda tenho fome, glória a Deus. Fome da presença de Deus. Fome daquilo que Ele pode fazer na minha vida. Fome de transformação. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E essa fome, obrigado Ali, não pode acabar. E não vai acabar, a gente só vai ser saciado um dia na glória eterna. Por isso, vamos falar? Eu ainda tenho fome? 1, 2, 3. Eu ainda tenho fome. Para fazer sentido para você. E eu ainda tenho lenha. A palavra de Deus diz que o Espírito é fogo consumidor. A palavra de Deus fala para a gente não apagar o Espírito Santo na nossa vida. Não apague o Espírito Santo. Por isso, você ainda tem que ter lenha, por isso que você ainda tem que ter fome. Às vezes a gente canta, não entende, eu estou explicando aqui, para que você cante com consciência. Eu ainda tenho fome da presença de Deus, eu tenho fome de sede de justiça, eu tenho fome daquilo que Deus pode fazer para mim. E ainda eu tenho lenha, para que o Espírito Santo de Deus continue queimando, continue aceso, continue vivo. E se a palavra de Deus fala para não apagar o Espírito, então a gente tem que continuar alimentando fogo. Tem que continuar alimentando fogo. Não pode deixar ele apagar. Talvez em algum momento ele diminua. Mas aí você precisa colocar lenha, 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 lenha. Amém? Todo mundo voltou? Foi? Foi. Hoje eu quero falar contigo sobre como lidar com frustrações. Lidando com frustrações. Na nossa vida, muitas vezes a gente sofre frustrações. Quem aqui já sofreu algum tipo de frustração? Levanta a sua mão e fala eu. Pelo amor de Deus, se você não levantar a mão e falar eu, né? Os São Paulinos hoje estão aí tristes, né? Falaram que São Paulino não vai poder votar amanhã, porque não tem título, né? Aí... Tinha suco Del Valle ali no esquenta. Mas é isso, né, gente? Um dia a gente está na alegria, né, Isaac? Um dia a gente está feliz, outro dia a gente é São Paulino, né? Né, Mateus? Mas em 2005, 2006, a gente ganhou tudo, foi campeão mundial. Palmeiras não tem mundial. Faltou, demorou, sempre tem o que fala assim, né? Mas tudo bem. E a gente tem que saber lidar com frustrações. Olha, uma coisa é certa na sua vida, você vai ser frustrado de alguma forma, em algum nível. Você vai ter uma frustração com algum amigo, você vai ter alguma frustração em algum relacionamento amoroso, em algum relacionamento afetivo, você vai ter alguma frustração no trabalho, você vai ter alguma frustração no vestibular, talvez você fez, não passou, você passou e depois você viu que aquele curso não era aquilo que você queria, você criou expectativa sobre a vida de alguém e aquela pessoa não correspondeu. E aí tem gente com temperamento, ela responde às frustrações dando risada, e deu ruim, não tem problema, é só mais um ruim na minha vida, eu vou seguir em frente, vou para a próxima, e vai vencendo. Tem gente que talvez por causa do temperamento, sofre mais. Tem gente que sai dando patada em todo mundo quando se sente frustrado. Tem gente que se isola. Mas eu creio que existe um caminho, e a palavra de Deus fala sobre uma estabilidade emocional. Por isso tão importante, você está no Summit, a gente vai falar sobre inteligência emocional. E eu creio que muito da nossa juventude não tem sabido lidar com as frustrações, com problemas, com não, com respostas que não vêm, com problemas que não se resolvem. E frustrações vai fazer parte da sua vida. Talvez você criou um sonho, talvez você tinha um sonho de viajar para fora e veio a pandemia e você não conseguiu fazer a sua viagem para o exterior, seu intercâmbio, e aí o dólar subiu, e aí não conseguiu mais fazer nada, e aí você se sente frustrado, ou você fez planos para a sua juventude, para as suas férias, para aquilo que você queria, para a sua profissão, e não está dando certo as coisas. Eu já passei por algumas frustrações na minha vida, e tem uma muito especial, né? Uma frustração especial. Mas eu tinha um sonho de conhecer o Beto Carreiro. Olha, tem gente que tem sonho de conhecer a Disney, né? Tem gente que tem sonho de conhecer o Patinhas Park, mas eu tinha o sonho de conhecer o Beto Carreiro. E eu estava procurando um negócio ali em 2009. Eu fui para a praia com alguns amigos meus, e dentro desses amigos estava o Mateus também. Mateus que está de licença paternidade aí. E eu lembro que a gente foi para o Beto Carreiro, a gente foi para a praia.
Foi uma família de amigos nossos da igreja para a praia, e a gente era amigo de um desses filhos, e a gente chegou pro pai dele e falou, viu, a gente pode ir na praia com vocês? Eles iam, sabe, final de ano, aluga uma casa, vai para a praia. A gente foi bem entrão, assim, viu, a gente pode ir junto? E, sei lá, ou ele foi educado, ou ele foi amoroso, ele falou, sim, vocês podem ir junto. E a gente foi em 4 meninos a mais daquele que tinha planejado. Olha que legal, né? Você planeja uma viagem de família, o seu filho comenta com alguém e vai 4 penetras nessa viagem, come da sua comida, bagunça das suas coisas, enfim. E aí a gente foi para essa praia. Nesse Natal, a gente passou o Natal tocando violão na beira da estrada, porque começou a chover, a gente achou um lugar para se abrigar, porque a gente ia sair andar, enfim, foi histórias que Deus nos dá para a gente contar na mensagem de ilustração. E aí um dos sonhos meu, assim, que eu tinha muita vontade, porque eu ouvia falar e tal, era ir pro Beto Carreiro. E a gente planejou. E aí, eu lembro que eu contei o dinheiro, assim, porque na época não tinha, quem disse, parece que está sobrando agora, mas na época, não. Eu sou o rei das promoções, gente. Você quer saber site de promoção e de cupom, de desconto, é só falar comigo que eu te explico um monte de coisa. E aí, na época, enfim, juntamos, fomos para o Beto Carreiro. E chegamos no Beto Carreiro. Quem aqui já foi no Beto Carreiro? Quem aqui? Ó, uma galera. Chegamos no Beto Carreiro, tem aquele castelinho bonitinho, assim. E o tal do pobre, cara, ele quer economizar. E aí, sei lá, o estacionamento do Beto Carreiro era R$25, não sei se era isso, 28. E a gente ia ter que dividir entre os caras que estavam no carro. Aí a gente falou, vamos dar uma economizada, né? Do outro lado da BR é 20, vai sair 2 pilameiros para cada um, então vamos estacionar do outro lado da BR. A gente atravessou a BR, estacionou. E aí, para entrar no Beto Carreiro, você tinha que entrar pelos estacionamentos, só que era muito longe. E, sei lá, tinha que andar uns 500 metros de BR para cá, uns 500 metros para cá, e a gente estava empolgado, porque a gente queria ir logo para o Beto Carreiro, principalmente eu. E aí tinha um esgoto assim, ó, entre a BR e o Beto Carreiro, e tinha um cano, e a gente teve uma ideia, não vamos andar, vamos passar pelo cano. 18 anos, todo equilíbrio, vamos passar pelo cano, né? Tava eu, Mateus e mais alguns amigos. E passou um, e passou outro, e passou outro, e foram passando. E o bonitão aqui foi o último a passar. E adivinha o que aconteceu comigo? Eu caí dentro do esgoto. Tá lá, ó, para provar. Olha lá. Eu tudo sujo. Caí lá. E olha esse bonitão aqui. Ó, conhece isso aqui? Isso aqui é o Mateus, tá, gente? Ó. Mateus Martini. Mas olha aqui, tudo sujo, mano. Tudo sujo. Molhou tudo meu tênis. Olha isso aqui deve ser bosta, sei lá. Tava de branco. E eu lembro que, aí os moleques me ajudaram, porque era um negócio fundo, assim, não fundo, mas devia ser assim. E aí eles me ajudaram a sair do esgoto. E eu, não tinha, a gente estava, acho que em Camboriú, não tinha como voltar para trocar de roupa. E aí eu passei o dia inteiro fedendo o esgoto. E foi meio frustrante esse primeiro dia, assim, mas foi legal, a gente curtiu. Mas toda vez eu olhava, assim, eu lembro que teve uma hora que eu tirei meu tênis, porque eu estava ruim, então eu estava... E eu lembro que, cara, era muita vontade, muito desejo de ir no Beto Carreiro. E aquilo foi um começo meio estranho. Daí no outro dia a gente voltou, porque a gente pegou um passaporte de 2 dias. E algumas pessoas que estavam com a gente passaram mal, andaram de ambulância, é um brinquedo novo no Beto Carreiro, não sei se já andaram de ambulância no Beto Carreiro, precisaram ficar, a gente ficou só meio-dia, daí no segundo dia tivemos que ir embora. Enfim, aí Deus é tão misericordioso com a minha vida que eu assumi o Teens e fui 3 vezes no Beto Carreiro. Não aguentava mais no Beto Carreiro, a gente foi. Quem foi no Beto Carreiro comigo aqui já? Ó, teve uma galera que já foi no Beto Carreiro comigo. Quem foi no Beto Carreiro comigo aqui? Levanta a mão só para saber. Foi legal. Ó. Teve uma galera que vomitou aí na van e tudo, tá?
Né, Guilherme? Tá vivo. Mas eu lembro, e hoje eu dou risada, eu acho legal, mas eu lembro que foi frustrante aquele dia, porque eu fiquei meio com vergonha, sei lá, ali eu estava sorrindo, mas era de nervoso, assim, não era de alegria. E quantas vezes na nossa vida a gente planeja, a gente faz coisas, a gente tem desejos, e quando a gente vai realizar, a gente se frustra. E a gente perde de aproveitar. A gente perde de aproveitar as circunstâncias, a gente perde de aproveitar aquilo que Deus colocou para a gente, porque a gente se frustrou com expectativas que a gente criou. Porque eu tinha criado uma expectativa linda, tinha levado a máquina digital para fazer altas fotos, essa aqui. E a gente cria expectativas e a gente se frustra, isso na vida normal. Isso aqui é uma história banal, enfim. Mas na nossa vida vão ter circunstâncias, vão ter momentos que você vai criar expectativas, que você vai alinhar, que você vai estar feliz, vai estar buscando por aquele momento, e algo vai acontecer por sua culpa, por culpa do destino, ou talvez por culpa do inimigo, que quer atrapalhar aquilo que você tem para viver de legal e de feliz. E eu tenho um texto da Palavra de Deus que eu quero ler com vocês, se você puder abrir na sua Bíblia, Lucas capítulo 22 e capítulo 23, se você tiver com o seu celular, tiver com a sua Bíblia, abre aí, marca esse texto. Eu gosto muito da história de Pedro. Pedro era um cara que falava o que pensava, também ouvia, falava o que queria, ouvia também o que não queria. Ele foi um cara que quis dar uma repreendida em Jesus, e Jesus falou para ele, sai de perto de mim, Satanás. Ele foi um cara que, quando os caras vieram prender Jesus, tirou a espada e cortou a orelha de um soldado. E eu fico imaginando essa cena. Ele não queria cortar a orelha do soldado, ele queria cortar a cabeça fora. Então ele era um cara muito sanguíneo, era um cara muito autêntico. E quando você faz muita coisa sem pensar, você se frustra. Quando você faz muita coisa sem pensar, você se frustra. E os homens, eles têm uma tendência de fazer algumas coisas mais sem pensar. Vocês já viram aqueles vídeos, por que os homens vivem menos? Homem, vamos tacar uma garrafa de gasolina na churrasqueira, para ver o que dá. Só para ver o que dá. A gente foi para Corbélia esses dias pregar. Foi fazer um ministério lá em Corbélia. Do nada, em Corbélia, passou a carreta furacão. Do nada, a gente estava chegando. Quem estava comigo aquele dia lá? Aqui. Do nada, estava passando. Aí a gente falou, mano, a gente está cedo para o culto aqui, vamos ver a carreta furacão. E a gente foi perto da carreta furacão. Daí, de repente, o Homem-Aranha pulou, virou uma mortal no meio da rua, assim, aleatoriamente. Aí a gente estacionou o carro, os piás saíram para ver a carreta furacão. O Mário, o Homem-Aranha e mais sei lá quem, o Capitão América entrou no carro e falou, dirige aí, falou para mim. Eu olhei e falei, tudo bem, é o Capitão América, irmão. Você acha que eu vou... E a gente saiu dirigindo. E aí, do nada, o carro estava andando, ele abriu e saiu correndo. Não tinha nenhuma menina nisso, era tudo homem, porque o homem, ele não pensa. Tinha lá uma menina, enfim. Mas ela, não tinha uma menina na carreta furacão, tá? Na carreta furacão. E os piás falaram, agora a gente vai morar com a carreta furacão, vamos evangelizar o pessoal. Mas pensa uma coisa aleatória, é você chegar em Corbélia e ter uma carreta furacão. É a coisa mais aleatória. E aí, por que eu estou falando isso? Porque do nada, aquele Homem-Aranha, ele pulou da carreta, entrou no carro, saiu do carro, virou uma mortal. Aí eu olhei para o lado, ele estava em cima do muro, andando em cima de um muro. Quando a gente faz coisas sem pensar, a gente pode se frustrar. E é nessas coisas que acontecem um braço quebrado, um dente quebrado, algo que... Você já deve ter ouvido as histórias de mãe, olha, não vai na cachoeira e pula, porque se você pular na cachoeira, você pode ter uma pedra lá embaixo e você pode ficar paraplégico. Quem já ouviu essa história da mãe? Sempre a mãe conta essa história. É essa e a do ovo no porta-mala. Essa aí toda mãe conta. Vocês nunca ouviram a história do ovo do porta-mala? Pelo amor de Deus, quem não ouviu, você precisa entrar no Google e escreve história do ovo do porta-mala. Porque tem uma galera olhando para mim e falando, o que é o ovo no porta-mala? Eu não vou contar, porque depois você procura no Google. Não procura agora, procura depois.
Não tem a ver com a mensagem, não posso, vou perder muito tempo contando a história do ovo. Eu vou encaixar em algum ponto a história do ovo do porta-malas. Vou pensar aqui em algum ponto e vou encaixar o ovo no porta-malas. Mas, quando você toma algumas atitudes, muitas vezes sem pensar, você pode se frustrar. E mesmo aqueles que têm atitudes calculadas, pensadas, que têm uma sabedoria, também pode se frustrar. Então Pedro, Jesus está ali no último momento, na ceia, ele lava os pés dos discípulos, enfim, está falando sobre uma morte. E Pedro olha para ele e fala: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhes digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará. Eu perdi meu esboço, vou pregar sem esboço hoje, não tem problema, só procurar aqui. Tem problema, vai sem esboço mesmo. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, antes que o galo cante, hoje mesmo 3 vezes você me negará. Ele está falando: Jesus, olha só, você vai morrer, vai acontecer tudo contigo aí, mas eu estou disposto a ir contigo, eu estou disposto a morrer pelo Senhor, eu estou disposto a ser preso pelo Senhor. Aparece os guardas, a primeira coisa que ele faz, ele vai atacar. Então ele não estava tão disposto a ser preso com Jesus, ele não estava tão disposto a morrer com Jesus. E aí o que acontece? Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e lhe disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois ele é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor, e essa história conta que nesse momento onde Pedro está negando Jesus, Jesus está próximo. E eu fico imaginando o olhar de Jesus para Pedro. E a palavra de Deus diz: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. A palavra de Deus fala que ele saiu dali e chorou amargamente. Que ele saiu dali e chorou de tristeza, que ele saiu dali e saiu frustrado por algo que ele falou que ia fazer. Quantas vezes você falou que ama Jesus? Quantas vezes você falou que quer seguir a Jesus? Quantas vezes você falou que tem Jesus no seu coração, mas numa primeira adversidade, numa primeira dificuldade, num primeiro momento, você nega aquilo que você está vivendo? Quantas vezes a gente bateu no peito, ou cantou, ou adorou, ou louvou a Deus, mas num momento de decisão, num momento de tentação, num momento onde você foi testado, você se frustra nos seus valores, você se frustra naquilo que acha que é certo, você se frustra naquele teu entendimento que você não vai deixar de amar a Jesus. E toda vez que a gente peca intencionalmente, a gente está negando algo que Jesus fez pela nossa vida. Como lidar com essa frustração? Como lidar quando as coisas não dão certo? Como lidar com aquilo que não sai da maneira que a gente imaginou? Eu não sei se eu coloquei os versículos aqui, como eu estou sem aqui, beleza, eu coloquei. Como eu não sei onde coloquei meu esboço. A palavra de Deus diz que no 3º dia Jesus ressuscitou. Aquela entradinha do sonho de Natal, Micael com os braços abertos, João com os braços abertos, as bailarinas aqui, fumaça. Jesus ressuscitou, a maior glória de Deus. Esse ano vai ser o Tiago, nosso Jesus aí, Tiagão e Bernardo, né?
Os dois Jesus, vai ser a dupla de Jesus aí. E Jesus ressuscita, Jesus aparece para os discípulos, e quando Jesus ressuscita, algumas mulheres vão até o túmulo de Jesus, e os anjos falam para essas mulheres: vão até os discípulos e avisem que o corpo de Jesus não está mais lá, avisem que ele ressuscitou. A palavra de Deus fala: Pedro, todavia, nesse momento que ele fica sabendo, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Num outro texto, me chama muita atenção que os anjos, eles falam para a mulher o seguinte: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Gente, isso aqui não está à toa na palavra de Deus. O anjo que está anunciando a ressurreição, olha para as mulheres que vão para o túmulo e fala assim: vão e digam aos discípulos e a Pedro. No meu entendimento, Pedro está tão frustrado, Pedro está tão mal com a negação que ele teve com Jesus, Pedro está tão decepcionado porque ele não conseguiu adorar a Jesus com a sua vida, que talvez ele nem se considera mais um discípulo. E depois a gente vai ver que ele volta para a velha vida dele, que é ser pescador. A decepção é tão grande, o que aconteceu foi tão frustrante, que ele até está no convívio dos discípulos, mas talvez ele não se considere mais um deles. E a palavra de Deus fala: avise aos discípulos e a Pedro. E o versículo anterior que eu li para vocês, conta que Pedro se levanta e sai correndo, e ele vai buscar Jesus, ele vai procurar a presença de Deus, porque ele quer resolver essa frustração. Talvez você se frustrou com alguém, com algum relacionamento, com uma amizade, e aquilo está no teu coração e você não sabe lidar com aquilo. Você se afasta, você troca de grupo, você tenta se encaixar com outras pessoas, mas aquilo você não consegue resolver aquilo no seu coração, você não consegue perdoar. Você está frustrado porque aquele seu melhor amigo, aquele seu melhor relacionamento, ou até mesmo uma liderança que falhou com você. Talvez você falou algo e aquela liderança não te deu valor. Ou está acontecendo algo que você não concorda, você está frustrado, seu coração está magoado, seu coração está duro, está triste. Todo mundo está predisposto a viver isso, gente. A ficar mal. Às vezes a gente acha que tem que estar todo tempo, a todo momento, com um sorriso no rosto. Só que Pedro se frustra de tal maneira e se decepciona de tal maneira com ele. Aqui não é nem a situação, é com ele. Porque ele falou: Jesus, eu vou para a prisão, eu vou morrer por você. E ele nega com Jesus presente. Imagina o peso disso. Que ele nem se considera mais um discípulo. E aí precisa que um WhatsApp enviado pessoalmente, era o WhatsApp da época, fala para Pedro: manda no grupo que Jesus ressuscitou, mas manda no pessoal. Você já mandou uma mensagem no grupo que você quer avisar todo mundo? Mas quando você quer que aquela pessoa leia aquela mensagem, você manda no pessoal. Foi o que Jesus fez. Foi o que os anjos falaram: avisa aos discípulos, mas avisa a Pedro. Como que você lida com uma frustração? Tem gente que está enroscado com o relacionamento. Tem gente que está enroscado com o relacionamento com o pai, com um namoro que teve há 5 anos atrás, com uma palavra que recebeu, com um vestibular que você não consegue passar, com um posicionamento que você não consegue tomar. Como que você lida com uma frustração, com um pecado que você caiu, e aí você está se julgando? Primeira coisa, reconheça que você tem fraqueza. Olha, reconheça que você não é perfeito, reconheça que você é falho. Tem gente que vai ter temperamento, que não vai conseguir se posicionar, talvez da maneira que um colérico, com um sanguíneo se consegue se posicionar, que consegue dar opinião, que consegue falar. Reconheça que você, e aí quando tem o sanguíneo e o colérico que fala muito, também ele se frustra porque fala demais.
Reconheça as suas fraquezas. Saiba que você é um pecador, que a palavra de Deus fala que eu e você somos pecadores, e que nós estamos sendo construídos e moldados à imagem e semelhança de Deus. Que a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas a gente não é mais, porque hoje tem pecado no nosso coração. Então, a gente lembra a Deus. Mas a palavra de Deus fala para a gente ser imitador de Jesus Cristo. Então, reconheça que você é falho. Tem gente que quer ser o super-herói. Nunca está mal, sempre está bem, nunca tem nada errado, nunca tem uma fraqueza. Os meninos são os reis de estar tudo bem. Você quer um exemplo simples? Chega para um menino e fala, e aí, tudo bem? A primeira coisa que ele responde, tudo bem. Tudo bem. Está tudo zoado. Está na pornografia, bateu na mãe, Corinthians perdeu. Estou exagerando aqui, tá? Está tudo bagunçado, os relacionamentos estão tudo quebrados, aí você chega no Jovens Up, ele está bonitinho, você vai dar boa noite, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem nada, irmão. Oração de GA. Você pode abrir o seu coração. Pelo que você quer pedir? Eu quero pedir pelo cachorro do meu vizinho que está doente. Não, velho. Você vê a oração das meninas, mano, as meninas ficam 2 horas orando lá. Elas começam a orar, elas nem lembram porque elas estão orando, mas elas estão orando pela dor do passado, do presente e do futuro. Os piá estão pensando o que vão comer depois. E a gente trabalhou isso no Homens Up, você precisa se posicionar. Você precisa entender que você tem fraquezas e não te desmerece você reconhecer as suas fraquezas. Quantas vezes a gente chama pessoas para vir aqui na frente orar, tem gente que tem medo de vir. E eu fico orando que o primeiro saia do lugar. Porque todo mundo fica assim, ó. Quem vai primeiro, quem vai primeiro, quem vai primeiro, quem vai primeiro, quem vai primeiro. Aí sai um. Aí quando o primeiro sai, o que os outros fazem? Agora eu vou, porque eu não estou sozinho. Glória a Deus por você que é o primeiro. E se você é líder de jovens aqui, de GA, se ninguém vir na oração, você pega e vem. Porque aí você incentiva o outro a vir. Mesmo você não precisar da oração, você vem assim. Você sempre precisa de oração, tá? Mas você vem. Porque tem gente que não vai vir porque está com vergonha de vir. Entendeu? Você precisa reconhecer suas fraquezas, gente. Tem gente que não sabe lidar com relacionamentos e se acha o bonzão de relacionamento. Tem gente que não sabe se comunicar e acha que sabe se comunicar. Tem gente que está perdendo relacionamento, perdendo amizade, perdendo namoro, perdendo emprego porque é grosso, porque não tem empatia pelas pessoas e acha que está tudo bem. Se você está frustrado, pode ser que aconteceu alguma coisa que não foi relacionada a você, ou pode ser que é problema seu, e você precisa restaurar e entender a sua área de fraqueza e melhorar. Eu caí no esgoto porque eu fui burro. Eu podia ter dado a volta e, entendeu? Nunca mais também passei em cima de uma tábua de esgoto. Aprende, a gente precisa aprender, reconhecer que a gente tem fraquezas. Reconhecer que tem áreas da nossa vida que... A Nay está se rachando da risada, acho que elas não... Você estava aqui a hora que eu mostrei a foto? Tá bom. Ela está grávida, gente, não liga. Está se rachando. Você tem que reconhecer que tem áreas da sua vida que você vai ser mais sensível. Tem gente que recebe palavras, se frustra porque recebeu uma palavra dura. Se você marcou um aconselhamento, se você vai conversar com o seu chefe, se você vai conversar com um líder seu, e você sabe que a sua área de fraqueza é palavras, que você fica frustrado com palavras, você já tem que ir orando, Deus, guarda meu coração, para que quando eu for para aquela conversa, eu sei que aquilo que eu vou receber, talvez não seja tudo bem, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Talvez o teu líder vai olhar e falar, o problema é você precisa melhorar, você precisa crescer, você precisa amadurecer. Então você vai reconhecer que o seu recebimento de palavras é uma falha na sua vida. E você vai trabalhar isso no seu coração. Tem gente que vive chorando pelos cantos. Volta e meia eu ando nos jovens assim, tem alguém escorrendo lágrima. Uma vez eu falei com uma menina, não sei se ela está aqui, mas ela nem sabia por que ela estava chorando. Eu falei, eu também não sei, então... Eu cheguei e perguntei, por que você está chorando? Ela, pastor, não falou nada. Eu falei, você quer que eu ore por você? Daí eu orei para abençoar a vida dela lá, porque
sei lá, alguém olhou torto para ela. E a pessoa era vesga, aí olhou torto. Não é culpa do outro, desculpa. Não é culpa do outro. Você precisa blindar as suas emoções. Você precisa entender quais são suas áreas de fraqueza. Tem gente que não dá certo em nenhum namoro. Quero te falar um negócio, o problema é você. Não é os namorados ou as namoradas que você tem, o problema é você. Você precisa se acertar, alinhar o seu coração, entender o que você precisa restaurar. Restaurar. Amar Jesus. Amar muito Jesus, para depois namorar. Reconheça as suas fraquezas. Tem gente que tem problema com língua, que é fofoqueiro, fofoqueira. Não, pastor, é crítica construtiva. Reconheça. Aí as pessoas começam a taxar o outro como fofoqueiro, como leve trás. Aí ela fica frustrada, ou ele fica frustrado com os relacionamentos. Reconheça suas fraquezas. Pedro era impulsivo. Pedro falava sem pensar. Pedro muitas vezes agia sem pensar. Viveu grandes coisas, duas pessoas andaram sobre as águas. Jesus e Pedro. Mas também afundou e passou vergonha na frente dos discípulos. Também foi chamado de demoniado por Jesus. Também cortou a orelha do outro. Jesus falou: Pedro, você não entendeu nada, irmão. Pega a orelha, passa super bonder e cola de novo aí. Reconheça as suas fraquezas. Pastor, eu não consigo buscar a palavra de Deus, eu não consigo ter foco, peça ajuda para alguém. Comece, tem gente que decide, sai dos jovens, estou decidido, eu vou mudar a minha vida, eu vou ler a Bíblia toda em uma semana. Calma, leia um capítulo. Leia um verso. Reconheça suas fraquezas, porque daí tem gente que coloca metas e alvos. Ontem eu testemunhei sobre o jejum que eu fiz nesses 21 dias. E quem estava aqui na vigília, foi bem claro que o testemunho é para que sirva como exemplo e como caminhada. Há 6 meses atrás eu não passava na minha mente sobre jejum, assim, prolongado. E aí eu lembro que eu fiz o primeiro de 3 dias e foi uma dificuldade. E um dos amigos meus mandou uma mensagem para mim e falou: cara, Deus está te chamando para um jejum de 7 dias, você vai alcançar isso. E quando eu colocava isso na minha mente, eu falei: cara, impossível, porque eu gosto de comer. Dá para perceber, né? E aí, posicionei em Jesus. Reconheci que eu tinha essa fraqueza, mas posicionei em Jesus e foi 7 dias de jejum. 5º dia, horrível. Aí, eu lembro que a gente voltou da Dunamis, eu falei para a galera, vamos fazer uma semana de jejum. Não consegui. Teve uma galera que fez 4 ou 5 dias, eu não lembro quantos dias vocês fizeram. Mas não consegui, podia ficar frustrado. Poxa, eu incentivei um grupo de jovens a fazer jejum e o pastorzão bonitão aqui não conseguiu. E talvez seja isso que o inimigo queria falar para mim. Eu falei: cara, desculpa galera, não consegui, não deu para mim. Começou os 21 dias de jejum, eu conversei com a Nai, falei: Nai, vou fazer os 21 dias de jejum. E foi uma experiência incrível, não tive nenhum dia de dor de cabeça, um pouco de fraqueza em alguns dias, mas uma sensibilidade com Deus, um recebimento direto de Deus. E Deus, no 10º dia, a Nai conversou comigo, eu falei: Nai, eu vou levar só 14. E no 14º dia, eu encerrei o jejum, e Deus falou claramente comigo: se você tivesse levado os 21 dias, talvez você até conseguiria. Mas você ia usar isso para a sua glória e não para a glória minha. Não para um relacionamento. Você ia usar isso para falar para os outros que você fez 21 dias nos 21 dias da campanha. E Deus falou: encerra no 14. E eu olho para trás e penso que eu fiquei 14 dias sem comer. E cara, é só por Jesus. Tem gente que não consegue ficar 14 minutos sem comer. E eu sou um desses. Então é só por Jesus.
E eu reconheço as minhas fraquezas, mas quando a gente reconhece a nossa fraqueza, a palavra de Deus fala que aonde você é fraco, a força de Deus entra, amém? Então para de desculpa que eu não consigo largar a fofoca, a mentira, a rebeldia, a pornografia. Consegue, porque a glória de Deus é manifesta na sua vida. Deixa a frustração de lado, para de dar desculpa, porque essa frustração te leva para mais frustração. Segundo ponto, seja resiliente. Olha, continua, se deu errado, repensa, entende a situação. A palavra de Deus fala que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Imagina a dor desse discípulo. Ele poderia naquele momento voltar e falar, não, eu sou discípulo dele. Assim como João fez. A palavra de Deus fala que João acompanhou essa crucificação e aos pés da cruz ele estava. E não morreu. Se você se frustrou, se deu errado um plano, se deu errado algo que você planejou, se deu errado algo que você sonhou, levanta. Chora, pode chorar amargamente um dia. A palavra de Deus fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fala para a pessoa que está do seu lado, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu ouvi esses dias que tem jovem que não encontra a alegria, porque acorda meio-dia e a alegria vem pela manhã, entendeu? Você tem que acordar mais cedo. Vem pela manhã. Só que esse choro às vezes dura 1, 2, 3, 4 noites. Ô David, posso te usar de exemplo aqui? Você pode falar não, se você quiser. Aí eu continuo e nem falo. Quantos vestibular de medicina você fez? 5 anos. Foi 5 anos de medicina? Hã? Tá, 6 anos tentando medicina. O que você está estudando agora? Dá uma salva de palmas. A gente orou por esse moleque. David, não quer fazer outra coisa, não? Não, eu quero medicina. E ele falou que vai convidar todo mundo para a formatura. Né, David? Não. Seja resiliente, gente. Talvez se Deus colocou no seu coração, e se Deus colocou no coração do David, que ele é para ser médico, todas as circunstâncias talvez falavam para ele, não, porque você já tentou 1, 2, 3 anos, não tem mais dinheiro para tentar, não tem mais tempo para tentar, você está perdendo tempo da sua vida, mas Deus colocou uma visão no coração dele, nem eu sei se é isso, mas eu acho que é, cara, para tentar 6 anos, Deus colocou um chamado na vida dele, Deus colocou algo firme na vida dele, não vai contra a palavra, seja resiliente. Imagino, pegou o resultado uma vez, não passei, 2, 3, 4, 5, seja resiliente. Se frustrou, entenda a situação, entenda por que você errou, entenda onde você falhou, entenda onde você pode melhorar, entenda as pessoas ao seu redor, entenda tudo aquilo que Deus quer fazer com essa situação. Será que realmente é para você parar e não viver mais isso? Será que é para você mudar de direção? Ou se é para você continuar, levante-se, lava o choro e vai buscar a alegria da manhã. É isso. A palavra de Deus não esconde que tem dias de choro, tem momentos de luto, tem momentos de dor. A palavra de Deus fala, chorem como os que choram, e se alegrem como os que se alegrem. E vai ter dia que a gente vai só sentar e chorar, igual que eu chorei com aquela, não chorei com a menina, mas ela estava chorando. E sei lá, precisa chorar para limpar os olhos, para se colocar no lugar de criação. Mas aí você levanta a cabeça e vai viver aquilo que Deus tem para você, amém? Você levanta a cabeça e vai buscar as promessas de Deus para a sua vida. A gente acabou de cantar, Deus de aliança, Deus de promessa, Ele tem prometido um monte de coisa. Você vai se frustrar, isso é certo.
Mas como você vai lidar com a frustração tem a ver com você. Pedro fugiu, chorou, sumiu. A palavra de Deus fala que ele sai correndo e vai buscar encontrar Jesus no sepulcro. Depois fala que Jesus aparece aos discípulos. Só que nesse momento, e eu estou falando do meu entendimento aqui, tá, gente? Eu acho que Pedro não teve coragem de se relacionar com Jesus ainda. Porque lá no final, existe uma pesca maravilhosa, que é a segunda pesca maravilhosa. E quando Pedro realmente tem o coração voltado para Jesus, reconhece, ele pula do barco e sai ao encontro de Jesus. Tem gente que está frustrado, que Deus está dando a oportunidade de você se reconciliar, de você voltar para o caminho, e você não está reconhecendo Jesus. Você não está reconhecendo esse novo caminho. Seja resiliente. O que significa ser resiliente? É você tomar pancada, você cair, você sofrer, mas você levantar e continuar. Isso tem a ver com cruz. Isso tem a ver com cruz. A vida cristã não é só vida abundante. Ela é batalha, ela é cruz. A gente quer a vida abundante. E ela vai acontecer. E ela é incrível quando acontece. É incrível quando você tem momentos com a sua família, com amigos, que você dá risada, o tempo passa. O que amigos fazem? Saem para fazer nada. Só para sentar e ficar dando risada. E olhar um para a cara do outro. O que a gente vai fazer hoje? Não sei, vamos ficar junto. Porque isso é família. E essa é a parte legal da vida cristã. Mas sabe o que amigos fazem também? Olha para a cara do outro e fala, você está errando. Você precisa se consertar. E às vezes a gente só quer viver a bênção, mas não quer viver o confronto. Não quer viver a cruz. Não quer viver o puxão de orelha. Essa semana eu tive que dar um puxão de orelha nos jovens aí. Fica bravo. Tudo bem, é porque eu te amo. Se eu não te puxar a tua orelha, eu não preciso estar aqui. Não precisa estar aqui. Você pode viver sua vida cristã do jeito que você quer. O pastor, de vez em quando, ele vai dar uma juntada. Amém? Ninguém fala amém nessa hora, né? Terceiro, são 4, estamos terminando. Coloque suas expectativas em Deus. Coloque as suas expectativas em Deus. Se você colocar suas expectativas em Deus, eu creio que Ele vai alinhar a vontade dEle, a sua vontade. A palavra de Deus em Provérbios 16 fala, o homem faz os planos, mas é Deus que confirma. A gente pode fazer um monte de plano. Você pode sonhar em ser astronauta, você pode sonhar em evangelizar lá no Afeganistão, na Coreia do Norte, você pode sonhar em evangelizar o Mickey, sei lá, qual que é teu sonho. Você pode sonhar um monte de coisa, só que se você colocar suas expectativas em pessoas, em finanças, em coisas, em relacionamentos, você pode se frustrar. Agora, o único que eu conheço que não frustra é Jesus Cristo. Se você tem namorado ou namorada, teu namorado ou namorada vai te frustrar. Se você vai casar com ele, eu te dou mais certeza ainda que ele vai te frustrar. Caleb, acho que caiu baixo. Pega lá. Senão teu pai vai te matar. Corre lá, vai. Senão você vai ser frustrado. Corta essa parte da gravação aí. Corta mesmo, vai. Coloque suas expectativas em Deus, gente. Tem gente investindo em tudo. Investindo na faculdade, investindo em relacionamentos, investindo em Bitcoin, investindo em tudo, menos em Deus. E aí fica mal porque as coisas não dão certo. E aí busca a Deus. Mas você não consegue ter um relacionamento profundo porque você não está investindo em Deus. A palavra de Deus fala, o justo passa por adversidades, mas o Senhor livra de todos. Os discípulos passaram por tempestade. Os discípulos passaram pela crucificação de Jesus, mas depois eles experimentaram o poder de Deus. Tem muita gente frustrada no coração, porque tem colocado seu coração em coisas que não é para você colocar. Eu oro de todo o meu coração que você tenha um emprego incrível,
mas eu sei que nem todo mundo vai ter. Que você tem uma família e um relacionamento incrível, mas eu sei que nem todo mundo vai ter. Mas eu oro por isso. Agora eu sei que a sua vida vai ser plena se você colocar o seu namoro, o seu emprego, a sua carreira em segundo lugar. Porque a palavra de Deus fala: busquem em primeiro lugar o reino e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu não estou falando para você não criar expectativa, eu não estou falando para você não fazer planos. Faça planos, trace metas, olhe para o seu futuro, escreva o que você espera daqui para o ano que vem, para daqui 5 anos. Mas quando você terminar de escrever, quando você terminar de pensar naquilo, você olha para aquele papel e você fala: Jesus, esse papel aqui, é o que está no meu coração, mas eu quero saber o que está no seu coração. Crie suas expectativas em Deus. Tem tanta gente que já casou, e eu falei: cara, é impossível que esse cara casou. Não pode ser. É meio que a minha história, sabe? Mano, eu sou casado, vou ter terceiro filho. 10 anos de casado já. Até coloquei essa camiseta. Chegaram para mim: nossa, você colocou uma camiseta para parecer mais jovem. Eu falei: que eu estou ficando velho, né? Fazia tempo que eu não falava isso. Mas às vezes eu vejo uma bênção de Deus na vida de algumas pessoas que eu falo: não, é só Jesus, cara. É só a misericórdia de Deus. Porque as expectativas foram colocadas em Deus. Quando você coloca as expectativas em Deus, Ele vai além. Quando você coloca as expectativas em coisas, você pode até receber, mas sempre você vai querer mais. É incrível, às vezes você quer ganhar um negócio. Às vezes não vem aquele negócio. Vem um pouquinho diferente daquilo que você imaginou. Esses dias a Nai me pediu um tênis. E aí a gente não achava o tênis. Foi a história do tênis. Aí eu fui para São Paulo e estava com o negócio do tênis. E aí fui em um monte de loja lá. Aí achei um tênis parecido. Mas não era o tênis que ela queria. E eu comprei o tênis, porque ele era parecido. E ela criou uma expectativa, e eu falei para ela: amor, eu comprei o tênis. Mas não era o tênis que ela queria. E aí eu entreguei assim, e eu criei uma expectativa, e ela também criou uma expectativa, e ela abriu a caixa e olhou: ah, legal o tênis. A gente vendeu, né, o tênis, deu certo, tudo bem, deu tudo certo. Mas por que eu estou usando esse exemplo? Porque às vezes a gente coloca expectativas em coisas que não vão se realizar. Agora, você já ganhou um presente num dia que não era o seu aniversário? Do nada, alguém chegar e falar: toma um presente. Já aconteceu com você aqui? Já aconteceu com alguém? Não é muito massa? Sim ou não? Gente, um dia eu abri minha conta e tinha um dinheiro na minha conta. Eu falei: mano, obrigado, Jesus. É muito legal quando a sua expectativa é só pagar as contas e de repente aparece um negócio. Porque é isso que nosso Deus faz. Ele vai além. Ele olha para aquilo que você cria como expectativa, e se aquela sua expectativa não for aquilo que Ele espera, Ele vai te dar um novo, mas Ele vai te dar algo melhor. Gente, era um valor assim, tipo 100, tá? Não era, os caras já ficam imaginando, o brilho lá tinha 50 mil, não, era um pix errado de 1,50 que manda. Coloque sua expectativa em Deus. E para terminar, não fuja do seu chamado. A gente se frustra e a gente quer fugir daquilo que a gente foi chamado. A gente se frustra e quer voltar atrás. A gente se frustra e quer voltar para a velha vida, para o velho maneira. Ontem eu conversava com um pastor amigo meu, e ele falou assim: cara, não falou cara, mas ele falou: teve uma situação lá que eu falei um negócio e eu acho que eu errei, e eu precisei consertar com uma pessoa, mas eu aprendi. E só se frustra quem faz, só se frustra quem se dispõe a ir atrás, só se frustra quem
Realmente coloca o seu coração nas coisas. Pedro se frustra, sai chorando, sai do convívio talvez mais íntimo dos discípulos. A palavra de Deus fala, deixa eu ver, João 21:3, último capítulo de João, ele fala para os amigos dele: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Pedro volta a fazer aquilo que ele não era mais chamado para fazer. Jesus lá no começo fala assim: Pedro, você vai ser agora pescador de homens. Você não vai mais pegar lambari, você vai pegar homens, você vai levar a palavra de Deus. E na primeira frustração, onde Jesus não estava mais com ele, ele volta para aquilo que não era mais para ele fazer. Quantas vezes a gente volta para o nosso velho Felipe, nosso velho Vitor, nossa velha Ana, nossa velha Duda, porque a gente ficou frustrado por algo que aconteceu. Vou contar a história do ovo para você. Deus está cuidando da sua vida e Ele tem um plano para a sua vida. E Ele vai até um limite, mas Ele não te obriga a nada. Ele vai até um momento, mas Ele não te obriga a ir além. E conta uma história que uns jovens estavam indo para uma festa, e a mãe de uma das jovens falou para a jovem: vai com Deus, minha filha. E ela estava lá no carro com bebida e com o carro cheio e bagunçado, e era uma jovem de Deus, ou cristã, ou que tinha uma caminhada, não sei. E ela falou: vai com Deus. E ela olhou para a mãe e falou: só se Deus estiver no porta-mala. Só se Deus estiver no porta-mala, porque o carro estava cheio, estava tudo bagunça. E esses jovens foram para a balada, beberam todos, sofreram um acidente e todos morreram. Todos morreram. E quando abriram o porta-mala, o que tinha no porta-mala? Uma caixa de ovo intacta, porque Deus estava no porta-mala. Agora não me pergunte, o que os jovens que vão para a balada levam uma caixa de ovo no porta-mala? E aí, pegou tudo, os ingressos? Esqueci a caixa de ovo, volta lá perto. Você pode fugir do seu chamado, você pode ir com os amigos para a balada e deixar Deus no porta-mala. Você pode viver a sua vida do jeito que você quiser. Você pode se sentir frustrado por algo que aconteceu e abandonar o convívio do seu GA, dos seus jovens, dos seus amigos. Você pode fazer o que você quiser, mas você não vai estar vivendo aquilo que Deus tem para você. E eu tenho visto tanta gente abrindo mão porque está frustrado com alguém, com alguma situação, com algo que aconteceu. Deus quer restaurar. Deus quer restaurar essa sua frustração. E Ele não te promete que você não vai ter frustração, que vai acontecer de novo. Mas Ele quer que você saiba lidar com isso. Ele quer que você reconheça que você tem fraquezas. Mas Ele quer que você seja resiliente. Ele quer que você viva o chamado. Ele quer estar contigo. Se coloque em pé no seu lugar.